E eu gostaria de começar por pedir-vos para ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nós temos aqui descrito neste capítulo, nós temos aqui descrito o teor, e tomem bem atenção que isto é muito importante, temos aqui o teor do Evangelho da Graça de Deus. Quando se fala Evangelho da Graça de Deus, traduzindo, quando se fala da boa notícia da graça de Deus, a grande questão é: que boa notícia é essa? E o apóstolo Paulo teve o cuidado de especificar, de traduzir, que boa notícia é essa. E então ele diz no versículo 1: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Temos aqui uma notificação da parte dele relativamente ao Evangelho que ele anunciava, que é o Evangelho da graça de Deus. O qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. E notem que é a partir daqui que as pessoas podem ser salvas, hoje, se o retiveres tal como vos tenho anunciado. Se não é que cresce em vão. Portanto, quem alterar o Evangelho como está aqui, pode ter a certeza que vai por caminho errado e o fim dele não vai ser bom. Ou as pessoas percebem claramente como é que somos salvos, e ele aqui fala nisso, ou então é pelo qual que sois salvos, não tem outra maneira, ok? Então no versículo 13 ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ponto. Depois temos mais, mas fundamentalmente o teor do Evangelho, a boa notícia é esta. E ele está a entregar-nos o que recebeu do Senhor. E o Senhor disse: olha, isto. Sabem que lá noutro sítio, no em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, que ele diz que recebeu do Senhor o Evangelho da graça de Deus, para ele pregar. E o que ele recebeu foi isto que ele está aqui a dizer: vos entreguei o que também recebi. E então, a boa notícia que ele ia entregar do Evangelho da Graça era: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Há duas coisas, nestas três coisas que temos aqui, que é a morte do Senhor Jesus Cristo, como uma boa notícia. Quem diria, não é? A morte de alguém ser uma boa notícia. É a única morte que é uma boa notícia, porque a morte dele significa vida para mim. A sepultura dele e a ressurreição dele. E dessas três partes desta boa notícia, eu vou destacar duas delas, e é sobre elas que eu quero que vocês pensem um pouco, ok? É isso. E assim me ajuda o Senhor. E vamos orar. Senhor, que Tu na verdade nos dês a graça de podermos perceber a Tua palavra, entender as Escrituras, e que nos dês não apenas a clareza, mas nos dês depois a determinação e vontade de tomarmos a melhor decisão da nossa vida, que é crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém. Uma vez um pai ia com um filho de automóvel, e eu vou tirar isto que já está muito calor. Ia com um filho num carro, e eles iam por uma zona do campo. Estava um dia de calor, muito calor, as janelas do carro iam abertas, e eles iam todos contentes, pai e filho, e de repente entrou uma abelha dentro da viatura, e o filho ficou em pânico, a abelha lá dentro, a andar dentro da viatura, e sabem de uma coisa? O pânico era muito grande mesmo, não apenas porque se tratava de uma abelha dentro da viatura, e parece que já estou a ver aqui as senhoras todas em pânico se entrasse uma abelha dentro do vosso carro, e não apenas as senhoras, mas os cavalheiros, e parece que já estou a ver, todos aflitos porque a abelha estava lá dentro do carro, mas o pânico era maior porque o miúdo tinha um problema de saúde que, se fosse ferrado pela abelha, era morte certa. O pai, mesmo a conduzir, consegue lançar a mão à abelha e agarrou a abelha.
Logo a seguir abriu a mão e a abelha volta outra vez a voar e o miúdo outra vez todo cheio de aflição e o miúdo estava tão em pânico que o pai, na primeira oportunidade que teve, encostou o carro e nesta manobra conseguiu apanhar a abelha outra vez na mão, parou o carro e abriu a mão da abelha e a abelha voou. E ele virou-se para o filho e disse, abriu-lhe a mão e disse, filho, não tinhas razão para estares aflito. Estás a ver a minha mão? E a mão tinha o ferrão da abelha. A partir do momento que a abelha deixa o ferrão lá, a abelha torna-se inofensiva. Ele tinha o ferrão da abelha na sua mão. E porque o ferrão da abelha, o aguilhão da abelha estava na sua mão, já não havia mais temor, já não havia razão para haver mais medo de morte, porque o miúdo morreria se fosse ferrado. Já não havia mais medo. E eu estou-vos a dizer isto porque vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 28. Perdão, desculpem, não é 28. É no capítulo 20. Antes de abrirmos a Bíblia no capítulo 20, desculpem, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e reparem que quando o apóstolo Paulo, nesta primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, começa por falar da notificação do Evangelho da graça de Deus, ele depois, quando fala da morte do Senhor Jesus Cristo, ele depois chega ao capítulo 15, nesse mesmo capítulo, quando ele chega ao versículo 55, e ele diz que o Senhor Jesus Cristo levou sobre ele o aguilhão da morte. O ferrão da morte, quem o levou foi ele. De modo que agora ninguém tem razões para ter medo da morte. A razão porque o cristão, o verdadeiro crente olha para a morte com confiança, sem qualquer receio, é porque a morte já não tem aguilhão. A morte, que é chamada o rei dos terrores, já não é terror para o crente. Porque o aguilhão da morte já não está na morte para o crente. É o Senhor Jesus Cristo que levou o aguilhão da morte. Depois de verem isto, está no capítulo 15, versículo 55, então sim, João, capítulo 20, e em João, no Evangelho de João, no capítulo 20, eu quero que vocês leiam, por favor, o que nós lemos nos seguintes versículos que eu vou passar a citar. Evangelho de João, capítulo 20. E são dois versículos que eu quero que vocês leiam. O versículo 19 e o versículo 20. Diz ele assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que era um domingo, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz. Tomem bem atenção, olhem isto, olhem este cenário. Os discípulos estão fechados num cenáculo, portas e janelas fechadas, cheios de medo. Com medo dos judeus lá fora, que depois de terem morto o seu Salvador, os pudessem matar a eles. E eles estavam reunidos com as portas e janelas trancadas. E de repente, o Senhor Jesus Cristo, que entretanto já tinha ressuscitado, aparece com portas e janelas fechadas no meio deles. E disse-lhes: fantástico, paz. Estais atemorizados porquê? Paz. Paz seja convosco. E logo a seguir no versículo 20 lemos assim: e dizendo isto, e é particularmente interessante vermos este detalhe, porque este detalhe está associado ao ele dizer paz, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos
Queridos irmãos, olhem para as mãos do Senhor hoje, esta manhã. Vi das mãos dele. O aguilhão da morte ficou lá. Percebem? O aguilhão ficou lá. Podemos ter paz. Podemos ter confiança. Podemos olhar para a morte com um sorriso. O Billy Graham, ainda falei há pouco tempo atrás, agora, há momentos, partiu com uma serenidade, com uma confiança, porque ele sabia que nas mãos do Senhor Jesus Cristo ficou o aguilhão da morte. Ele levou o aguilhão e agora, para nós, só há paz. Nós, em João, no capítulo, eu não lemos, mas no capítulo 28 e nos versículos 1 a 6, que eu já agora gostava que vocês lessem, no capítulo, mas em Mateus, perdão, Mateus capítulo 28, como é óbvio, não é? João não tem 28 capítulos. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 6, temos aqui também uma passagem muito interessante e que eu gostava que vocês lessem, por favor. Olha, podes colocar como título Vinde e Vede. Ok? No capítulo 28 e nos versículos perdão, 1 a 6, nós lemos assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo. E parece que estou a vê-los a dizer assim também: Tende paz. Não tenhais medo. Pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde Jesus jazia. Vinde e vede. Podemos colocar como o título daquilo que eu estou a falar. Ora bem, eu quero que vocês, por favor, reparem, é esta a minha intenção, que a maravilha da boa notícia, que mais tarde iria ser despoltada como uma boa notícia, e da qual Paulo fala, que ele recebeu, e sobre a qual ele prega, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que eu vos convidei a virem aqui ver um pouco do que aconteceu na sua morte e na sua ressurreição, porque é sobre estes factos que o Evangelho da Graça assenta e sobre os quais Paulo mais tarde fala. Eu quero dizer-vos que, baseado na experiência destas mulheres, que estavam ávidas, sequiosas, altamente necessitadas, o anjo procurou ajudá-las, levando-as a ter conhecimento de que elas precisavam, nomeadamente, e para resumir, porque na altura o Evangelho da Graça ainda não estava revelado, mas os fundamentos daquilo que iria ser o Evangelho da Graça, e que assentam na pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e na sua morte, e na sua ressurreição. E, face à necessidade delas, os anjos que ali estavam disseram-lhe: olhem, venham. A preocupação de Deus desde o jardim do Éden, com a queda do homem e com a perdição do homem, foi sempre ir junto do homem, ir até ao homem, mas com uma mensagem
que tem sido transmitido ao longo de séculos e gerações, de várias maneiras, por várias pessoas, e que se resume nisto: vem. Eu não sei se vocês sabem que quando a mensagem chegou a Noé, no tempo do dilúvio, a mensagem era: entra na arca. Literalmente é: vem para dentro da arca. E o vem aparece em toda a Bíblia. Sempre o vem aparece. O convite de Deus, independentemente das épocas, independentemente das eras, independentemente das dispensações, o convite de Deus ao homem é sempre: vem. Uma coisa importante: não esperem que Deus vá ter convosco. Ele espera que vocês venham a Ele. O Senhor Jesus Cristo, quando cá chegou, disse: vinde de mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele disse: vinde a mim. Este convite do vem é muito importante. Eu gostava... Falta-me tempo. Tenho que resumir o tempo. Tenho que resumir isto. Mas, o que eu vos quero dizer é o seguinte. Pensem um bocado neste vem que foi dito a estas mulheres. Primeiro, quando a mensagem surge ao ouvido humano, vem. Quando a mensagem de Deus chega ao ouvido humano dizendo vem, sabem porque é que a mensagem chega, vem? Porque há impedimentos. Há impedimentos que as pessoas têm. As pessoas estão envoltas em circunstâncias que impedem que elas cheguem a Deus. E Deus diz: vem. O que é que impedia estas mulheres? Talvez, se a gente pensar um pouco, percebamos o que é que nos poderá estar a impedir a nós. Se vocês irão ver que não era coisa fácil para estas mulheres o convite que o anjo estava a fazer. Porque para elas obedecerem ao anjo, de virem ao sepulcro, notem que o convite era: vinde ao sepulcro. A passagem diz, o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, pois ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava. Vinde ao lugar onde ele estava, o sepulcro. Se vocês pensarem bem, não seria fácil. Primeiro de tudo, sabem porquê? Porque era um cemitério. Imaginem eu convidar aqui uma senhora: olha, venha ao cemitério. De madrugada, ainda escuro. Era um lugar habitado por cadáveres. Era um lugar assustador. Digamos que não era um convite para vir jantar à luz das velas. É o tipo de lugar que alguém normal nunca escolheria para estar a horas escuras, pouco antes do amanhecer. Vinde ao lugar onde ele estava, que era o sepulcro aberto. Nem era ir ao cemitério e estão ali as camas todas fechadinhas, mas era: está aberto o sepulcro, uma campa aberta. Ai, que ainda mais aterrador e assustador, digamos. Certo? Em segundo lugar, supostamente estariam lá os melhores soldados, os mais bem treinados do exército romano. Porque tinham sido tomadas providências para o lugar ficar bem guardado por eles. Certamente que eram soldados da guarda pretoriana, que era a melhor guarda que o imperador tinha. O selo de César, nestas circunstâncias, normalmente era colocado, e neste caso deveria estar no sepulcro. E elas sabiam disso. Estes homens eram peritos a matar. Eles eram dos melhores soldados. Era daqueles indivíduos que matavam primeiro e depois é que perguntavam. Não sei se vocês estão a ver como é que é aquele tipo de soldado. Primeiro mata, depois pergunta. Não pergunta antes de matar. Obedecer ao anjo
significava vencer o medo do lugar, significava vencer o medo dos guardas, significava vencer o medo de perder a própria vida. Depois, em terceiro lugar, ainda havia outro problema, outro obstáculo, que era a pedra. A adicionar a todas estas coisas, havia ali uma grande pedra, que dizem que pesava toneladas. Há quem diga que pesava 1 tonelada, há quem diga que pesava 3 toneladas. Eu, sinceramente, às vezes tenho dificuldade em perceber como é que as pessoas dizem isso, porque não estava lá nenhuma balança para pesar aquilo. Mas que a pedra era pesada, era. E que devia, no mínimo, pesar 1 tonelada. E havia a pedra. Quem é que ia mover a pedra? As mulheres? Os soldados? Lembremos que eles matavam primeiro e perguntavam depois. Os discípulos? Que estavam escondidos, cheios de medo? No entanto, o anjo virou-se para elas assim, vinde. E as mulheres não hesitaram. Nem pensaram nos impedimentos. Nós aqui é que estamos a pensar no que aqui estava envolvido. Mas elas foram. Quando o convite do Evangelho chega ao pé de ti, existem 1000 macacos na tua cabeça que te estão a impedir. É o que é que vai pensar o meu marido, é o que vai pensar a minha mulher, é o que vai pensar a minha vizinha, é o que vão pensar os meus familiares, é o que vão pensar os meus colegas, é o que é que vai acontecer nisto e naquilo. E começam vocês a pensar nesses monstros, não é? Todos, e vocês não vão. E não tomam, não há meio de tomarem a decisão. Elas responderam ao convite e foram. Eu vou-vos contar uma ilustração que talvez vos possa ajudar. Sabem que existiu um grande imperador, um grande chefe militar, um grande guerreiro, chamado Alexandre Grande, Alexandre Magno. E Alexandre Magno, Alexandre o Grande Alexandre, um dia resolveu ir atacar a Pérsia. E quando ele foi atacar a Pérsia, preparou as tropas, etc. e tal, e avançou. Tiveram várias batalhas, mas chegaram a um certo sítio, no percurso do avanço deles para a Pérsia, para conquistarem a Pérsia, que o Alexandre Magno, que era um grande líder e um grande guerreiro, apercebeu-se que eles estavam na iminência de perder a próxima batalha. E ele viu que as tropas estavam de tal forma fragilizadas que ele estava na iminência de perder a batalha. E sendo aqueles soldados dos melhores soldados do mundo, ele estava intrigado sobre o que é que tinha acontecido aos soldados para eles estarem tão fragilizados. E começou a investigar o que é que poderia ser que teria acontecido para soldados tão valentes e tão ousados e tão conquistadores, de repente, tivessem ficado assim. E ele viu qual era o problema. E o problema tinha sido, nas batalhas anteriores, os saques que eles fizeram e que guardaram e que traziam com eles e que tornava difícil os movimentos deles, tão pesados eles estavam, com tanta tralha que traziam das batalhas anteriores. E então, como eles estavam esmagados pelo peso de tudo o que traziam, daquela carga toda, e gastavam o tempo todo deles, era ocuparem-se com os tesouros que tinham trazido e que tinham conquistado, não é? Tudo isso estava a retirar-lhes o foco e a atenção e a dedicação à missão em que estavam envolvidos. E não se concentravam, portanto, no que deviam se concentrar. E Alexandre mandou de imediato retirar e destruir e queimar todas as riquezas que eles tinham trazido das batalhas anteriores. Todos os despojos foram destruídos. Tudo foi queimado. Queimou tudo.
os homens dele começaram todos a reclamar. Parece que estou a ver, não é? Eu estou a ver, eu também sou militar e sei como é que são as tropas, quando a gente lhes faz qualquer coisa que não lhes convém, todos a reclamar. Mas sabem de uma coisa? Mas depressa eles chegaram à conclusão que a decisão do seu chefe, do Alexandre Magno, tinha sido muito sábia. Houve um historiador que mais tarde escreveu e disse isto: foi como se asas tivessem sido dadas a eles. Tão ágeis se tornaram de novo e as vitórias foram todas asseguradas. E este exército, a seguir, não somente conquistou a Pérsia, que era uma potência na altura, mas conquistou o mundo todo de então. E este é o problema com vocês. Vocês trazem cargas das quais não se libertam, que vos tolhem os movimentos, especialmente este grande movimento que Deus quer que vocês façam, que é vinde, e vocês não vão. Estão presos, atulhados, com muita coisa que vos está a impedir de ver o mais importante. E quais são as coisas que nos impedem? Bem, qual é a carga que me impede de ir ao Cristo ressurreto? Mais do que em qualquer outra época da história, nós vivemos numa era, atualmente, numa cultura, numa sociedade que cada vez mais impede as pessoas de irem a Cristo. E nós estamos aqui para contrariar isso. E por isso é que eu estou aqui a falar esta manhã. Houve alguém que retratou, tipo radiografia, a nossa sociedade. E eu vou-vos dizer como é que alguém retratou a nossa sociedade. Sabem como é que retratou? Foi assim. O paradoxo deste nosso período da história... Sabem qual é o paradoxo deste nosso período da história que nós estamos a atravessar? É que gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores, mas temos famílias menores. Temos mais comodidades, mas temos menos tempo. Temos mais medicamentos, mas temos menos saúde. Lemos muito e vemos, tanto televisão como internet, e raramente oramos. Multiplicamos as nossas possessões, mas reduzimos os nossos valores. Vivemos tempos de homens altos, mas tempos de homens com caráter baixo. Lucros fabulosos, relacionamentos pobres. Estes são os dias de 2 salários. Cada vez mais há pessoas a trabalhar aqui, ganham um salário e ainda vão trabalhar ali para ganhar outro salário. Mas são dias que cada vez há mais divórcios. De casas lindas, de lares despedaçados. Aprendemos como ganhar a vida, mas não ganhar uma vida, que é o que eu estou aqui a fazer agora esta manhã. Adicionamos anos à vida, mas não adicionamos vida aos nossos anos. Purificamos o ar, mas poluímos a alma. Reveste aqui em alguma coisa? Trazes alguma desta carga contigo? Ouve as palavras do Senhor Jesus Cristo de novo. Vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Notem, e encontrareis descanso, disse ele na mesma passagem, para as vossas almas. A primeira metade da mensagem é sobre o vinde. Deixa-me dizer uma coisa, eu não sei qual é a vossa situação, de todos vocês que estão aqui, mas se porventura é, deixa-me dizer assim muito, muito claramente. Engole, por favor, o teu orgulho e venha Jesus. Engole, por favor, o que não presta e venha Jesus. Precisas dele para a tua vida e mais, precisas dele para a tua morte.
Quando tu morreres, o médico há de lá chegar e vai passar o atestado de óbito. E há um espaço nos atestados de óbito que é normalmente preenchido. E sabem qual é a parte que é preenchida no atestado de óbito? É causa da morte. A verdadeira causa da morte, para todos, é sempre a mesma. Pecado. Causa da morte. Pecado. Não é a doença X, a doença Y, a doença Z. Não é um acidente, ou um suicídio, ou a velhice. Não! A causa é pecado. E tu tens um problema do aguilhão da morte. E Jesus levou o aguilhão da morte para ti. Tens que crer nele. Não te deixes enganar, por favor. Tu já foste enganado tempo suficiente. Acho que já chega de tanto engano. Precisas dele. A segunda coisa que ele disse, e tem que acabar, é: vê o lugar onde ele jazia. Duas palavras, não é? Vinde e vede, vê o lugar. Olha lá para o lugar onde ele jazia. O teor do Evangelho da Graça é: Cristo morreu, e quanto há para dizer acerca disto? E só vimos um bocadinho. Falei no aguilhão da morte. E agora, vê do lugar. Ele foi sepultado e ressuscitou. Vê do lugar. O anjo disse: anda cá ver no lugar. Sabem que a morte é a coisa mais certa que nós temos. Os americanos têm um ditado muito conhecido na América que diz: há duas coisas que nós não podemos fugir: a morte e aos impostos. Eu não sei como é que eles conseguem não fugir aos impostos, porque aqui em Portugal parece que muitos conseguem. Mas lá na América, o indivíduo não foge mesmo aos impostos. É que não escapa nem aos impostos nem à morte. Eu não sei como é que eles conseguem isso, mas eu sei como é verdade, e aí não tenho dúvidas, que ninguém escapa à morte. E sabem de uma coisa? Sabem que há toda uma indústria montada no mundo em que nós vivemos com a expectativa na tua morte. Vocês já nunca tinham pensado nisto. Há toda uma indústria que está montada no mundo em que nós vivemos, sempre com a expectativa na morte. E sabem qual é a indústria que está montada sobre a expectativa da tua morte? É a indústria dos seguros. A indústria dos seguros de vida. Porque a única razão para comprares um seguro de vida é porque vais morrer. Porque senão não compravas. Estão a perceber? Isto é muito importante. Se nós vivêssemos para sempre, nunca precisaríamos de nenhum seguro de vida. Mas compramos o seguro de vida porque sabemos que a morte é um facto, que não posso fugir a ele. Só não sabemos quando é que vamos morrer, mas a morte é certa. E o seguro de vida baseia-se numa grande verdade teológica, numa grande verdade bíblica, é que a morte é certa. Pois bem, quanto a isto estamos pacíficos, não é? Todos concordam, certo? Há alguém que duvida aqui que a morte é certa? Acho que não. Pois bem, vindo ver o lugar onde ele jazia. Sabem porque é que nós precisamos de ir ver o lugar onde ele jazia? Para nós vermos que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é menos certa. A ressurreição dele não é menos certa. É tão certa ou ainda mais certa do que a certeza da nossa própria morte. Eu podia aqui apresentar inúmeras provas e outros têm-no feito com muito engenho, com muita sabedoria, com muita clareza, com muita fundamentação. Eu não vou fazer isso. E eu agora só quero que tu reflitas um pouco sobre o seguinte. Eu estou-vos a pregar neste momento e a minha voz está a ser gravada lá atrás. Está a ser gravada a minha voz e está a ser gravada a minha imagem. Se nós podemos gravar a voz de uma pessoa, se podemos conservar a gravação da voz dessa pessoa em suporte magnético ou suporte digital hoje em dia, e depois ouvirmos de novo a voz dessa pessoa, e agora falo para aqueles que estão a ouvir na internet,
Vocês, quando estiverem a ouvir isto, eu já falei nisto há muito tempo. E como é que é possível? Vocês, depois de me ouvir, depois de eu ter dito o que disse, e que todos ouviram na hora, que são vocês que estão aqui à minha frente, como é que esses outros estão a ouvir-me agora na internet? Não em direto, em diferido, com base na gravação da minha voz e com base na gravação da minha imagem. Se o homem... Já agora, estou a falar para vocês, estão aqui à minha frente agora, que estão a ouvir, já parece quase o Billy Graham, com as devidas distâncias. Porque o Billy Graham diz assim, quando vocês ouvirem dizer que eu morri, não acreditem que eu estarei mais vivo do que nunca. E eu agora lembrei-me, já pareço quase o Billy Graham, a dizer o seguinte, estou a falar não somente para vocês que me estão a ouvir nesta hora, não somente só a falar para aqueles que eventualmente logo à noite vão-me ouvir em repetição, porque está a ser gravado, mas estou a falar para aqueles que eventualmente, daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, talvez, não sei, ainda vão ouvir isto que eu estou a dizer agora. Ouçam bem. Se isto é possível, ouvir a voz de alguém como a minha e outros, depois de ter morrido. Porque eu estou a falar para aqueles que me vão ouvir quando eu já tiver morrido. Por isso é que eu me lembrei do Billy Graham. Eventualmente. Se o homem pode fazer isto é feito pelo homem. Paulo, tu é que estás a fazer isto, pá. Se o Paulo pode fazer isto, Deus não pode fazer isto? Deus não pode trazer de volta a voz de uma pessoa que morreu? Deus não pode trazer de volta a voz? E se Deus pode trazer de volta a voz de uma pessoa que morreu, por que é que Deus não pode trazer de volta os lábios da pessoa que morreu, e o rosto da pessoa que morreu, e o corpo e os ossos da pessoa que morreu? Se o homem pode fazer a gravação, Deus pode fazer a ressurreição! Hoje, e vocês sabem disto, nós podemos enviar mensagens instantaneamente para todo o mundo, em escassos segundos, talvez em décimos de segundo. Tirarmos uma fotografia aqui nossa agora e daqui a segundos, o Cristóvão Pedro lá em Angola. Cristóvão, se estiveres a ouvir, um grande abraço para ti. E ele ver essa imagem em segundos. E podemos pegar no nosso ADN, ou alguém pode pegar no nosso ADN e identificar-nos numa multidão de 7 bilhões de pessoas, ou 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. De facto, nós vivemos numa época que é mesmo notável. Mas se o homem pode fazer isto, o que é que Deus não pode fazer? Ele pode ressuscitar os mortos. Ele fez isto uma vez. Refiro-me ao Senhor Jesus Cristo. A primeira ressurreição para nunca mais ninguém morrer. E vai fazê-lo de novo. Sabem que os cientistas dizem que o nosso corpo se renova diariamente. Sabiam disso? Células estão a morrer e novas células estão a ser substituídas. E novas células novas substituem as velhas. Dizem que em cada 7 ou 8 anos nós temos um corpo inteiramente novo. Em cada ciclo de 7 ou 8 anos temos um corpo completamente diferente do primeiro. No entanto, ainda temos as cicatrizes. Se temos cicatrizes que nos foram causadas quando éramos mais novos. E apesar da continuada renovação do nosso corpo, não é? Nós continuamos a ser a mesma pessoa. Estamos num corpo completamente transformado. Em cada ciclo de 7 anos. E somos a mesma pessoa. Isso mostra que mesmo que o nosso corpo mude completamente, a nossa personalidade será sempre a mesma. A nossa personalidade vai resistir para sempre. Agora, se Deus pode fazer isto connosco, ainda vivos,
Imaginai o que Ele não vai fazer connosco depois de mortos. Se Deus pode recriar-nos 10 vezes nesta terra, eu tenho a certeza absoluta, vida e vento, que Ele pode fazê-lo pela 11ª vez, quando chegarmos ao céu. Quando morrermos, melhor direi. E ressuscitarmos. Todo o relato que existe, todos os relatos que existem sobre o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo, independentemente de ser um relato, independente de ser uma testemunha ocular que tenha falado, independentemente de ser um historiador, sabem que há historiadores que dizem, acho que foi o Eusébio que disse, se não estou em erro, posso estar enganado, mas acho que não. Mas se não for, também não faz mal. Mas houve um historiador antigo que disse que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o facto mais bem provado da história antiga. Notem, o facto mais bem provado da história antiga. O que quer dizer que todos aqueles que têm mania que são espertos e inteligentes e que põem em dúvida a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias, eles são tolos. Sabem porquê? Porque eles acreditam em factos, muitos factos antigos, que não estão tão bem provados quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Isto é mesmo inimizade contra Deus. Isto é mesmo aversão a Deus. Isto é mesmo afronta a Deus. Mas eles vão ter que responder por isto. Se não se arrependerem, e o meu desejo, a minha mensagem, é que eles venham e vejam. É curioso que, independentemente do testemunho ser de vários relatos, testemunhos oculares, etc., ou de historiadores, Jesus não está lá. Vede e veja, Ele não está lá. O túmulo está vazio. Esta é que é a grande realidade. Alguns dizem que foram os inimigos de Jesus que roubaram o corpo. Mas isso não faz sentido. Porque quando os discípulos começaram a dizer que Ele ressuscitou, bastava eles mostrarem o corpo para desmontar o testemunho dos discípulos. Alguns dizem que foram os discípulos que roubaram. Mas se eles foram os discípulos que roubaram o corpo, a pergunta é, quando a coisa apertou para eles e foram ameaçados de morte, e alguns até foram mortos, como é que eles não se importaram de ser mortos? Por uma mentira? Só por uma grande verdade. A única explicação é que Ele ressuscitou dos mortos e por isso o túmulo está vazio. E Ele provou que era Deus e passaram-se mais de 2000 anos. Onde é que está o corpo dele? Mostrem-no. Então, tanta gente esperta aí e não conseguem mostrar uma coisa tão simples para provarem que Ele não ressuscitou. Mostrem lá o corpo dele. Que Deus nos abençoe. E, se ainda não vieste, estás à espera de quê? Queres que eu te ajude a queimar? Vamos fazer uma fogueira e eu vou queimar contigo aquilo que está a tolher os movimentos para vires. E porquê é que tu não o vês? Queres que eu te empreste os meus óculos? Que Deus nos ajude. Façam e tomem a decisão mais sábia da vossa vida, crendo no Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador. Amém.